O Caio e a direção da escola passou a informação com relação a uma aula dica da FDF. No caso de geografia, ela é muito específica porque envolve a temática de geografia do Brasil. Então, o que eu fiz? Eu elaborei 20 questões relacionadas à geografia do Brasil e temas mais atuais para serem abordados aqui com vocês. Quem já teve contato comigo nas outras aulas, eu vou fazer a mesma dinâmica, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, se manifeste. De vez em quando eu vou dar uma minimizada aqui para ver se alguém tem alguma dúvida e a gente faz a interação. Lembrando que eu peguei os temas mais atuais dos últimos acontecimentos aí. Então, vamos ver a sequência aqui que eu elaborei para vocês. Vamos lá. Então, a aula dica de geografia específico, geografia do Brasil para a FDF. O primeiro tema aborda a questão do comércio externo. Quando se fala do comércio externo no Brasil, dois enfoques são fundamentais. Uma é uma tendência da pauta de exportação do Brasil está centralizado naquilo que a gente chama de commodities. Nas últimas décadas, houve um boom, um crescimento exagerado por demanda de commodities. Isso fez com que o PIB do Brasil se mantivesse a esses patamares que estão atuais, graças aos commodities, principalmente relacionados a minério de ferro e os commodities agrícolas. Essa é uma percepção da chamada reprimarização da pauta de exportação do Brasil. Isso é um grande erro. Por quê? A particularidade de todos os produtos do setor primário, olha o termo, reprimarização, são valores extremamente baixos. E nós ficamos dependentes da demanda do mercado externo, principalmente China, Estados Unidos e Europa. E são produtos com valores muito baixos. Observem a imagem que aparece na tela de vocês. Esse gráfico que aparece é de 2017. Os valores mais atuais colocam 51% da pauta de exportação do Brasil está baseado em commodities, produtos primários da agricultura pecuária ou extrativismo voltados para o mercado externo. São produtos de baixo valor agregado. O outro grave problema da economia brasileira diz respeito a um processo de desindustrialização. O setor industrial brasileiro está sucateado e defasado tecnologicamente. Então, a economia brasileira fica dependente da pauta de exportação de produtos do setor primário, como se observa aí. 48%, hoje já chega a 51%. Mas 51% das exportações representam por volta aí de 30% do PIB. Quais são os principais produtos de exportação do Brasil? Observem na imagem que aparece para vocês, existe uma questão importante. O principal produto de exportação nosso é o complexo soja. Soja, farinha de soja, petróleo. Petróleo? O Brasil exporta petróleo? Sim. Aqui um fato, e é um pega de vestibular. O Brasil tem grandes jazidas de petróleo, pós-sal e o pré-sal. Só que a camada de pré-sal é um petróleo pesado. E as nossas refinarias, montadas na década de 60 e 70, foram montadas para o petróleo do Oriente Médio, que é um petróleo mais leve. Então, o que o Brasil exporta? O que o Brasil faz? Exporta o petróleo do pré-sal e compra o petróleo leve. Essa particularidade. Minério de ferro, envolve aí também manganês e a forte participação das exportações do agronegócio relacionado à pecuária, carnes. O Brasil é recordista mundial de exportação de carne bovina e carne de aves, no caso, frango. Especificamente no setor agrícola, olha os principais produtos de exportação: soja, milho e açúcar. 33%, 18% e 12%. Então, só do setor agrícola, são mais de 50% das exportações centralizado nesses três produtos: soja, milho e açúcar.
Eu preparei a questão que envolve isso aqui, ó. Prestem atenção, por gentileza. Existe uma tendência de buscar novos eixos de exportação. Observe o mapa que aparece aí, a integração entre rodovia, que está em vermelho, hidrovia, que está em azul, até os portos da Amazônia para chegar ao mercado internacional. A questão pergunta: qual o produto que vai se beneficiar desse eixo de exportação, ligando o centro-oeste até os portos da Amazônia e depois ao Atlântico, em direção ao mercado internacional? Qual é esse corredor logístico? Observem as alternativas abaixo e qual que é o produto. Você pode fazer por eliminação. Automóveis, elimina. Carvão mineral, não diz respeito. Carvão mineral é no sul do Brasil. Trigo, o Brasil não exporta trigo, ele importa. E o urânio enriquecido é um minério estratégico para as termoelétricas, as termonucleares. Então, a alternativa aí, soja. Existe até uma tendência de construir novas ferrovias para fazer essa integração logística. Então, falar de centro-oeste do Brasil, agronegócio, o destaque é a soja, naquela região chamada de Mato Piba. Um segundo assunto pertinente à geografia da FDF. Há mais ou menos um mês começou a circular na internet os memes relacionados à nova nota de R$ 200. Inclusive, alguns que gostam de fuçar na internet foram buscar em episódios dos Simpsons, que os Simpsons já tinham o episódio lá, dado referência que no futuro a gente teria a nota de R$ 200. Isso virou uma polêmica muito grande aqui no Brasil. Aí começaram a circular os memes, né? Se aparece aí o cachorro que foi notícia na mídia, que deram ideia de colocar ele na estampa da nota. Outros fizeram aquela brincadeira clássica, né? De juntar a nota do jacaré, juntando os dois cents para criar essa nova nota, né? Esse novo desenho da nota. Ficou decidido por votação o Banco Central colocar como o animal na estampa o lobo-guará, ou também conhecido como guará. O lobo-guará ele é encontrado em várias regiões do território brasileiro e da América do Sul. E o lobo-guará ele tem uma particularidade, ele é o maior carnívoro dentro da América do Sul. E a questão que eu montei, eu coloquei assim, ó, recentemente, em setembro de 2020, a imagem do lobo-guará começou a ficar na estampa da nota de R$ 200. Ele é o chamado de aguará, lobo de crina, etc. E o hábitat desse lobo-guará são as regiões de campos, está escrito aqui no enunciado, pradarias e matagais. Não necessariamente florestas, tá? Matagais. A questão que eu elaborei foi o seguinte: de acordo com o mapa, observe o mapa. A área de atuação, de vivência do hábitat do lobo-guará corresponde a qual vegetação brasileira? Observe as alternativas. Você pode fazer por eliminação. Caatinga, sertão, não é a principal área. Mangue é aquela vegetação de árvores em ambiente salobro no litoral, também não é. Mata dos Cocais é no Maranhão e Piauí, vai ficar entre Cerrado e Araucária. Vê qual que você marca e a gente faz o comentário aqui. Como o texto está dando uma dica para você que o lobo-guará vive em áreas mais abertas, de mato baixo, matagais,
não pode ser araucária. A araucária é uma floresta em bosque de clima subtropical, enquanto que o cerrado tem trechos do cerrado chamado de campos limpos, campos sujos, cerrado ou cerradão, que tem essa característica. É um animal, inclusive, que tem o hábitat próximo a nós aqui na Serra da Canastra. Então, a alternativa aí, letra D de dado. Com relação à questão de transporte no Brasil. O Brasil, a gente pode dizer que entrou na contramão da história no que se diz respeito à opção pelo transporte de cargas. Da sequência que aparece aí dos países que estão do lado esquerdo de vocês, Rússia, Canadá, Austrália, Estados Unidos, China e Brasil, a particularidade desses países são países de grandes dimensões. Então, ao longo da história, a maior parte desses países, com exceto o Brasil, optaram pelo transporte de cargas por ferrovia ou a integração de vários modais de transporte, o que a gente chama de transporte intermodal. O Brasil foi na contramão da história. Observem o gráfico diz respeito ao Brasil. Nós concentramos 62% a 65% no transporte rodoviário, que é o segundo mais caro, dispendioso, baixa capacidade de carga, um frete alto. Então, o Brasil entrou na contramão da história. Observem que o Brasil faz pouco uso das ferrovias. Observe o gráfico. No que se diz respeito ao Brasil, aqui embaixo, olha a quantidade de ferrovias que o Brasil tem. Quase que 30 mil quilômetros. Agora, olha os Estados Unidos. 10 vezes mais. A China, que está investindo maciçamente. Então, o Brasil, ao invés de optar pelo transporte ferroviário, optou pelo transporte rodoviário. Isso se deve a quem, principalmente? Ao governo de JK, que foi a partir do governo JK que nós optamos pelo modelo rodoviarista, a implantação das indústrias automobilísticas, e no governo militar, principalmente naquele momento da década de 70, o boom econômico, o milagre econômico brasileiro, nós procuramos integrar a Amazônia ao restante do Brasil por rodovias. Esse é o grande erro do Brasil. Do lado esquerdo de vocês está o mapa rodoviário do Brasil. Repare que o Brasil está todo interligado por rodovias. Agora, olha a quantidade de ferrovias. Bem menor. E a maior parte das ferrovias são utilizadas para o transporte de commodities até os portos, não para passageiros. Para tentar minimizar as poucas ferrovias no território brasileiro, nos últimos governos, abriu-se a concessão, a privatização de ferrovias e a implantação de novas ferrovias naquela política do PPP, parceria público-privada. A iniciativa privada constrói, o governo financia, a iniciativa privada administra essa ferrovia por 20 anos, 30 anos, por concessão. A questão envolve o seguinte: sobre a logística de cargas do Brasil, assinale a alternativa incorreta. Então, preste atenção, é para assimilar a alternativa errada, em cima desse raciocínio que eu passei para vocês. Então, se a gente for buscar a alternativa incorreta, é a letra C. Por que ela está errada? Olha o que ela manifesta. Que a nossa matriz de transporte de carga está concentrada em modais de menor custo unitário. Contrário, o rodoviário é o segundo mais caro, como ferroviário e hidroviário. Está errado também, o que agiliza a circulação de produção. Nosso grande erro, concentrar no modelo rodoviarista. Com relação à urbanização brasileira,
Observem esse esquema que aparece aí na tela de vocês, é muito comum nas questões de vestibular da FDF aparecer esquemas de interpretação e ter um texto de orientação. Eu vou explicar o desenho para a gente chegar à alternativa. Esse desenho que aparece aí corresponde ao seguinte: a área em verde, onde estou passando o mouse, corresponde a um núcleo urbano, uma metrópole, uma macrometrópole, uma região metropolitana importante. Quando essa região metropolitana cresce, ela se expande, forma a área azul, que os especialistas chamam de subúrbios, periferia. Tanto que existe hoje em sociologia um estudo da chamada suburbanização cultural nas grandes metrópoles, uma cultura específica da periferia das áreas suburbanas. Agora observe o desenho. Tem uma área roxa que está em plena zona rural. E algumas dessas áreas roxas estão integradas com a cidade. Vou passar para a próxima imagem para você entender ou te dar uma dica do que está acontecendo. Os especialistas em urbanização perceberam o seguinte, que tem determinadas áreas que estão em áreas rurais, que estão em contato com a cidade, no entorno, que se beneficiam do saneamento básico, do modo de vida urbano, estando na zona rural. Isso é comum aqui na nossa região de Franca, naqueles chamados condomínios fechados ou chácaras. Você mora na zona rural, mas tem todos os benefícios de uma moradia de uma cidade. Está na área do campo, integrado com a cidade, áreas que têm especulação imobiliária, chácaras, né, os condomínios, que vivenciam na zona rural um processo de urbanização e que têm relações sociais e até mesmo produção, comércio relacionado com a cidade, em plena zona rural. Qual é o nome que eles dão para isso? Observem as alternativas que aparecem aí. Qual a denominação dessas áreas rurais que têm o modo de vida e a infraestrutura urbana? Novamente, você pode ir por eliminação. Conurbação é junção de cidades. Especulação imobiliária é uma manifestação econômica e não urbana. Macrometropolização não é. Macrometropolização é junção de cidades. É a grande São Paulo. Então, vai ficar entre periferização e periurbanização. A expressão para explicar o modo de vida urbano em zona rural é o termo, a letra D, periurbanização. É um termo técnico, tá? Mais uma questão de comércio externo, aí eu vou minimizar daqui a pouco para ver se tem alguém que tem alguma dúvida, tá? Então, vamos lá. Comércio externo, essa é uma provável questão aí da FDF, porque envolve um tema que está sendo discutido ao longo de 20 anos. Recentemente, nesse ano de 2020, o Mercosul, que é o nosso bloco econômico que o Brasil está inserido, fez um acordo com a União Europeia de integrar o comércio entre esses dois blocos econômicos. Nesse exato momento, 2018, 2020, o Mercosul tem uma balança comercial favorável, um superávit. Qual que é a proposta dos europeus e do Mercosul? Integrar essas duas áreas econômicas, liberando o comércio, liberando taxas de importação. Na imagem que você vivencia, por exemplo, ao longo dos próximos anos, vinho, espumantes teriam regras especiais para entrar no Brasil e produtos da Europa que entrariam com o Brasil com cotas. Queijo, leite em pó e a mesma coisa relacionada ao Brasil.
Qual que é a vantagem para o Mercosul dessa integração? Olha a riqueza da União Europeia. São 510 milhões de pessoas, com uma renda altíssima, um PIB per capita elevado. Então, você tem um mercado grande e grande consumidor. Essa seria a grande vantagem. Deixa eu voltar aqui. Alguns especialistas criticam esse momento da assinatura desse acordo, porque nesse exato momento o Mercosul vivencia um momento de crise econômica. E nessa crise econômica a gente fica fragilizado. Recentemente, o nosso vice-presidente, Hamilton Mourão, fez uma explanação dizendo o seguinte: olha, eu tenho suspeito de que esse acordo com o Mercosul e a União Europeia pode estar fazendo água, ou seja, corre o risco de não se concretizar. Qual é o motivo dessa fala do Hamilton Mourão, nosso vice-presidente? Por que que o acordo com a União Europeia corre o risco de não ser sacramentado? Observem as alternativas aí. Marcar correta. Isso se deve a uma situação em que o Brasil está se mostrando para o mundo de forma errada. Alternativa correta aqui, ó, letra D de dado. A imagem que o Brasil está passando para o exterior, essa desestruturação da política ambiental brasileira, está despertando na Europa e no mundo uma certa preocupação. Eu vou comprar uma carne, eu vou comprar o açúcar, o café do Brasil em áreas que foram desmatadas. E hoje você tem a consciência do chamado desenvolvimento ambiental, a consciência ambiental, o fortalecimento recente do chamado Partido Verde em alguns países europeus. Inclusive, alguns países europeus já questionam esse acordo devido ao retrocesso da política ambiental brasileira. Deixa eu ver se alguém tem alguma dúvida. Não? O Eduardo pergunta, Júlio, por que não poderia ser a letra A nessa última questão? Tudo bem, Eduardo? Vou voltar lá? Então, vamos voltar lá. Apresentação. Bom, letra A, alinhamento político com o governo Trump. Não procede, Eduardo. Eu coloquei essa questão aí do alinhamento político, porque o nosso atual presidente, ele tem abraçado a causa do presidente Donald Trump. E o acordo é especificamente com a União Europeia, e não existe essa rivalidade União Europeia e os Estados Unidos com relação ao comércio. Por isso que não diz respeito, tá bom? Então, vamos lá. Voltando ao assunto, deixa eu só adiantar aqui. Foi. Beleza. O próximo tema é com relação à demografia brasileira. Outra grande controvérsia que aconteceu no mês passado, quando o nosso presidente fez uma declaração que diz respeito a mais ou menos assim: nossa, eu na minha infância, eu já trabalhava a partir dos 9 anos, inclusive num bar perto da minha casa. Eu acho que a criança devia trabalhar. Essa foi a declaração do nosso presidente. Foi uma declaração muito polêmica, porque o Brasil faz parte da Organização Internacional do Trabalho e tem uma política da Organização Internacional do Trabalho, que é o combate ao trabalho infantil. O que é o trabalho infantil no Brasil que tem de ser combatido? Tem aí quase que 2,4 milhões de crianças que são obrigados a abandonar a escola para fazer o trabalho infantil. Aí as faixas etárias, 5 a 9 anos, 16 a 17 anos de idade. Lembrando que no grupo
das meninas, no grupo feminino, grande parte dessas crianças são exploradas no trabalho infantil doméstico, dona de casa, ajudante de casa. Aqui são algumas características do trabalho infantil, e eu fiz questão de colocar essa charge aqui, ó, para discutir o tema. Ontem à noite eu tive um sonho. Sonhei que iria ser médico. E o garotinho que vende as coisas no semáforo responde: ontem à noite eu estava trabalhando, não tive tempo de sonhar. Qual a abordagem que a gente faz com relação a isso? Eu vou usar um slogan famoso, que é o seguinte: lugar de criança é na escola. Quando você tira a criança da escola, você vai promover a chamada dupla exclusão social. O que seria essa dupla exclusão social? Você tira ela da alfabetização, ela vai tornar-se um adulto no futuro semi-analfabeto ou com uma mão de obra não qualificada, e quando ele chegar na fase adulta, essa mão de obra não qualificada, ele vai exercer atividades informais ou atividades de trabalho não qualificado com baixa renda. Então, nesse caso, o trabalho infantil você está excluindo duas vezes. Exclui a criança da escola e exclui o adulto no futuro. E por incrível que pareça, nós estamos num momento ímpar da história do país, que é uma onda de conservadorismo, é uma onda de direita, em que tem, olha a questão que eu preparei no finalzinho dela, tem políticos em Brasília que querem diminuir a maioridade penal e também tramitam no Congresso Nacional proposta de rebaixamento de idade mínima, inclusive com direito a trabalho. Pela legislação brasileira, ninguém pode trabalhar com menos de 18 anos. 16 a 18 é aprendiz. 16 anos com autorização da justiça. 14 anos para baixo não pode trabalhar. Então, eu fiz a seguinte questão. Ó. Essas propostas desses políticos conservadores estão relacionadas a quê? É uma crítica a essa fala do presidente. Está aqui, ó, a incompetência da sociedade e do Estado em garantir o pleno desenvolvimento da criança. Lembre-se que pleno desenvolvimento, 18 anos, é desenvolvimento físico, psíquico, intelectual. Um tema sobre a economia brasileira. Outro assunto que, no meu ponto de vista, é questão provável da FDF. É a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal. O que fala essa Lei de Responsabilidade Fiscal? A Lei de Responsabilidade Fiscal está completando esse ano 20 anos de vigência. Por isso que eu acho que é um tema provável de vestibular. Essa Lei de Responsabilidade Fiscal está baseada numa concepção neoliberal. Na concepção neoliberal, o gestor público, poder executivo, prefeito, governador e presidente da República tem de ter alguns parâmetros no que se diz respeito a verbas, ao orçamento da prefeitura, do estado ou federal. Quais são essas regras básicas? Está aqui, ó. Nenhum prefeito, governador ou presidente do país pode gerar déficit. Você não pode sair da prefeitura deixando déficit, nem do estado, nem governo federal. Você não pode gastar mais de 60% das verbas do estado, município e governo federal, mais de 60% de funcionário. E prefeito, governador e presidente são obrigados, estou passando o mouse aqui embaixo, ó, a ter um mínimo de aplicação de verbas para saúde e educação. Se não obedecer 18%, 25% em educação, saúde, 5% do valor do PIB, esses mandatários do Brasil, eles são levados à justiça e são proibidos de exercer cargos públicos por um período seguinte, ou seja, é crime
eu coloquei essa questão que fala o seguinte, ó. O presidente Temer fez uma PEC, está aqui em cima, ó, 241. O que foi essa PEC 241? Nos próximos 20 anos, o orçamento do governo está engessado, ou seja, ele não pode aumentar as verbas em determinados setores, saúde ou educação. Recentemente, esse ano de 2020, devido à pandemia, o governo teve de enfiar a mão no bolso para ajudar a população carente, né? Que estava desempregado, aquele chamado auxílio na época da pandemia. E o nosso presidente, percebendo que ele ganhou Ibope nessas ações, ele lançou a seguinte proposta, tá aqui, eu estou passando mal. Recentemente, o governo federal, num vislumbre eleitoreiro, propôs a ideia de furar o teto do orçamento na intenção de concentrar gastos nos próximos anos em obras eleitoreiras. O que o governo está querendo fazer? Gastar mais do que deve. Isso não pode. Lembre-se que a presidente Dilma, ela foi empichada numa atitude de pedalada fiscal. Então, essa lei de responsabilidade fiscal se baseia em quê? Alternativa, tá aí, ó. Estabelecer e cumprir metas anuais relacionadas à receita, aquilo que arrecada, despesa com funcionalismos, resultados nominais e primários do montante da dívida pública. Ou seja, não pode deixar déficit, a não ser que o Congresso, no caso que a gente está vivenciando aqui, autorize. Deixa eu minimizar aqui para ver se tem alguma dúvida. Alguma dúvida? Deixa eu ver aqui. Júlio, perdão, eu posso fazer pelo microfone a minha dúvida? Pode. À vontade. O que acontece? Nós sabemos que ele decretou um estado de emergência, né, no Certo? Brasil, Uhum. acho que em fevereiro, por aí, março, se eu não me Isso. engano. E quando é decretado um estado de emergência em um estado, né, Uhum. é possível o gasto maior do que já o planejado, Certo. né? Então, essa questão desse gasto feito por ele, você acha que foi uma questão mais, igual você estava dizendo, objetivando ser reeleito no futuro? Não. Esse gasto, Eduardo, é o seguinte, ó. Eu fiz até questão, deixa eu voltar aqui na questão, te ajuda a te responder. Deixa eu voltar aqui, ó. Eu fiz questão de mostrar, eu vou passar o mouse aqui para te chamar a atenção, ó. Eu coloquei até aqui, ó, PEC de guerra, é essa expressão que eles usam. Todos os países tomaram essa iniciativa. Porque se você não ajudar essa população que está desempregada, a economia, a engrenagem da economia não funciona, né? Aí vai gerar mais recessão, vai gerar mais desemprego e o governo vai ter gastos para ajudar essa população e não vai ter. Então, qual foi a ideia, não só do governo brasileiro, como do mundo inteiro? Ajudar as pessoas. Esse procedimento que você falou está sendo utilizado no mundo inteiro. Agora, a jogada do nosso presidente foi o seguinte: você viu aí nas últimas pesquisas que ele está tendo uma aprovação do Ibope dele acima do esperado. Então, como ele é aquele político muito esperto, o que ele está vivenciando? Quando chegar o ano que vem, se acabar essa pandemia, o que acontece? Não vai ter mais essa PEC da guerra, essa PEC da pandemia, né? Todo mundo volta a trabalhar, o governo não enfia a mão no bolso. Então, o governo vai ter um teto de gastos. Ele está querendo dar um jeitinho de que o ano que vem o governo gaste mais do que possa, mesmo estando fora da pandemia, para ele fazer obras pelo Brasil afora para ganhar Ibope. Ficou claro, o Eduardo? Perfeito, perfeito, perfeito. Beleza. Porém, me corrija uma coisa. Pois não. Eu acredito que quando decreta esse estado de emergência, abre muita porta para corrupção no nosso país, né? Porque você não tem um limite de onde você pode investir, até quando, onde não, perdão, até quanto você pode investir em algo, certo?
Eu concordo em parte da sua argumentação, em parte eu concordo, em parte não. É porque você tem de perceber o seguinte, ó, todo o dinheiro que sai do governo, ele tem de sair com a seguinte lógica, Eduardo. Você tem de saber de onde que você vai tirar esse dinheiro e onde você vai aplicar. Concordo que no meio caminho entre esses dois, você pode ter os atos de corrupção. Então, o governo não pode acordar amanhã cedo e falar assim, olha, o ano que vem ou o mês que vem eu vou investir 20 bilhões de reais em tal ação. Aí alguém vai questionar, mas espera aí, de onde que você vai tirar esse dinheiro? Entendeu? Então, você tem de mostrar de onde que está vindo e qual vai ser a aplicação. Não pode ser a critério do presidente, do governador ou do prefeito. Tem de ter uma sequência fiscal, entendeu? Perfeito, obrigado. Valeu, valeu. O Caio, deixa eu ver se o Caio está aí. Não. Oi. Tem outra aula? Como que é? Não, só isso mesmo, 40 minutinhos explicando. É uma aula só hoje. Eu não tenho mais tempo? Não, se quiser continuar, falta muito. Seria possível eu explicar mais umas 2 questões? Tranquilo, pode ir lá, normal. Tudo bem? Tudo bem. Beleza. Então, vamos lá. Pessoal, a outra questão que eu estou abordando é a seguinte. Há mais ou menos 3 semanas, teve uma onda de frio aqui no Brasil e que teve ocorrência de neve, principalmente no sul do Brasil. Olha a imagem aí. 3 cidades se destacam lá no sul do Brasil para a ocorrência de neve. Urupema, Urubici e São Joaquim. Urupema é recordista brasileiro de menor temperatura, menos 14 graus. O mapa que aparece aí, quanto mais próximo da cor azul, é a ocorrência de neve. Então, observa que a ocorrência de neve vai estar concentrado numa região específica do Brasil, o sul. E eu fiz uma brincadeira aí, que foi uns memes que apareceram aí. Alguns foram lá para o sul do Brasil esperar neve para tirar foto, vivenciar neve, num país o quê? Tropical. Aí apareceram aquelas brincadeiras aí na internet, os memes, né? Dizendo, tipo lá assim, a melhor parte de nevar no Brasil é que começam os bonecos de neve da Deep Web. Os nossos bonecos de neve são bem horrorosos em relação aos europeus, dos Estados Unidos, do Japão, porque lá tem o maior índice de neve. Aqui no Brasil cai neve numa quantidade ínfima e numa região muito específica. Eu bolei a questão para chamar a atenção para vocês o seguinte: a ocorrência de neve no sul do Brasil tem vários motivos. Observem as alternativas aí. Dessas alternativas abaixo, qual não corresponde a um fator da ocorrência de neve? Tem de marcar errada. Você vai por eliminação, ó. Posição latitudinal da porção sul do país. É a região mais ao sul do nosso território, tá certo? Altimetria das serras meridionais. Quanto mais alto no relevo, mais frio. Serras gaúchas, serras catarinenses. Incidência da massa de ar polar atlântica, chamada de frente fria. A região sul do Brasil está na faixa subtropical, fora dos trópicos. Por isso que ela é mais fria. Aqui está errado, que não diz respeito à ocorrência de neve no sul do Brasil, é o fenômeno da Laninha. O fenômeno da Laninha, que acontece lá no Pacífico, provoca estiagem no sul do Brasil e chuva no Nordeste. Então, a alternativa que era para marcar, incorreta, letra E. Outro fenômeno relacionado a esse fato. Observe essa imagem, de vez em quando cai nos vestibulares, é uma imagem sinótica, é uma imagem de radar, é uma imagem de satélites. Toda essa faixa azul que você vivencia é a zona de instabilidade da frente fria, massa de ar polar atlântica. Ela vai passando pelo território brasileiro, ela está na forma dentada aqui, ó, onde eu estou passando o mouse. À medida que ela vai passando pelo território brasileiro,
vai provocando 3 consequências: queda de temperatura, geada e a ocorrência de neve lá no sul do Brasil. E eu aproveitei há 3 semanas essa imagem de satélite e captei essa imagem aí na internet. Tudo que você está vivenciando de azul aqui no mapa do Brasil é a frente fria. Muitas vezes a frente fria vai passando pelo território brasileiro, vai provocando uma queda de temperatura muito acentuada, e essa frente fria, quando ela é muito forte, ela chega até a região amazônica, onde eu estou passando o mouse. Ó. Vamos voltar aqui. Agora, olha só que fato interessante. No dia 21 de agosto, às 15 horas da tarde, na cidade de Rio Branco, Acre, registrou a temperatura de 12 graus, mais baixo do que Porto Alegre, Montevidéu e Bariloche. Opa, peraí, não entendi. Fez mais frio na região amazônica do que Bariloche, Montevidéu e Porto Alegre? Qual é o motivo disso? Observe as alternativas aí. Quando a frente fria vem forte no território brasileiro, voltando à imagem aí, ó, ela chega até a região amazônica, num fenômeno chamado de, letra B, friagem. Essa é a particularidade. Frente fria. Outra questão provável de vestibular. Porque começou a surgir um termo técnico utilizado pelo IBGE. A situação de pandemia, de crise econômica que nós vivenciamos, provocou o aumento do desemprego, está chegando hoje a 13 milhões de brasileiros. Há um outro grupo de pessoas, que é o termo que eu acho que vai cair em vestibular, são chamados desalentos. Quem que são os desalentados? É aquele sujeito que está desempregado há 2, 3 anos, e chega um determinado momento, ele fala assim, quer saber de uma coisa? Cansei, não vou conseguir emprego. Esse é o desalentado. E para piorar a história, nós temos, aí que está um outro assunto de vestibular. Vou passar o mouse em cima. Ó. Hoje no Brasil tem cerca de 40 milhões de brasileiros trabalhando na informalidade. Então, você tem 3 categorias de pessoas na crise econômica: o desempregado, o desalentado e o que trabalha na economia informal. O que vai explicar, até certo ponto, vou repetir novamente, até certo ponto, por que a taxa de, de quarentena aqui no Brasil está tão baixa, porque tem pessoas que precisam trabalhar na informalidade para sustentar a família. Daí que o governo teve de enfiar a mão no bolso para pagar aquela ajuda aos desalentados, desempregados e informais. Eu coloquei essa charge aí para te chamar a atenção do que é um sujeito chamado também de invisível. É aquele sujeito que está em crise econômica, em situação de penúria e miséria, e a população não enxerga ele. Olha como que essa charge ela é muito pesada, né? E alguns políticos levantaram a ideia de que o governo deveria criar uma lei de responsabilidade social. O que seria essa lei de responsabilidade social? Criar ações do governo para ajudar esses desempregados, esses invisíveis pela sociedade, os desalentados e os que estão na informalidade. Agora, por favor, preste atenção nesses valores que eu vou passar para você. Você pegar o número de desempregados, o número de informais, são quase que 55 milhões de brasileiros que trabalham ou que na informalidade ou que estão sem empregos. Eu montei a questão para marcar o seguinte, preste atenção, são ações, são exemplos de ações concretas e permanentes
do governo para minimizar as mazelas socioeconômicas que nós vivenciamos. Então, das alternativas aí, uma não diz respeito a uma ação permanente. O Código do Consumidor é permanente, porque ele dá um balizamento daquilo que você está comprando, os direitos do consumidor de reclamar. O que foi aprovado recentemente aí no governo, Fundo Nacional da Educação Básica, Fundeb. Recentemente aprovado esse ano também, Marco Regulatório do Saneamento Básico. Possibilitar o saneamento básico por empresas privadas, não mais como a Sabesp aqui no estado de São Paulo. O que está sustentando a prestação de saúde nessa época da pandemia, o SUS, Sistema Único de Saúde. O que não tem a ver com uma ação permanente é o auxílio emergencial da quarentena. Dúvida? O Caio? Oi. Encerra ou continua? Como que fica? Mas se você tiver disponibilidade, falta muito? Olha, eu vou fazer a proposta para os alunos de ser um pouquinho mais rápido, porque eu preparei umas 20 questões de temas de atualidade. Se eles concordarem, alguém está disposto aí a continuar? Dá um retorno aí no chat, por favor. Isabela, tudo bem? Antônio, Eduardo, beleza? Então posso continuar, Caio? Tranquilo. Beleza, então. Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Ixi. Tá aparecendo a imagem? Caio? Tá sim, Júlio. Tá, beleza. Organização brasileira. Beleza, obrigado. Pessoal, o outro problema diz respeito a déficit habitacional. O Brasil tem mais de quase que 10 milhões de déficit habitacional. Não tem casa para todo mundo. Por isso que os governos anteriores criou aquele Minha Casa Minha Vida, e recentemente o nosso presidente está querendo modificar isso e colocar um outro nome, se não me engano, eu acho que é Casa Verde Amarela, alguma coisa nesse sentido. Quando se fala de déficit habitacional, lembra-se de uma expressão chamada de submoradia. O que seria a submoradia? Favela, cortiços. Aqui o mapa mostrando as regiões do Brasil, a porcentagem de favelas. Evidente que a maior quantidade de favelas está na região sudeste. É a região que tem mais população e é a região onde que você observa aquela discrepância, né? População rica, população pobre. O mapa que aparece para vocês aí é um mapa da cidade de São Paulo. Quanto mais... O mapa do lado esquerdo. Quanto mais próximo ao marrom escuro, maior quantidade de pessoas que vivem com 1 a 2 salários mínimos. Repare que coincide com a maior quantidade de favelas, que está em laranja do mapa direito. As favelas, enquanto que as moradias no centro de São Paulo, que estão em verde, correspondem às áreas mais valorizadas. Então, a população mais pobre ela foi expulsa para a periferia. Subúrbios, periferia, favelas. A distribuição de aglomerados subnormais no Brasil ocorre, sobretudo, por causa de qual motivo? Se você observar o mapa, olha onde tem mais favela. Não é São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte? Então fica fácil você relacionar a resposta letra C, ó, regiões metropolitanas, por causa da deficiência de planejamento, orçamento, organização do Poder Executivo. A população brasileira, existe um grupo da população brasileira que são os excluídos. Olha a charge, um político. Se eu for eleito, eu prometo uma política comprometida com as minorias. Alguém pergunta.
Então, o seu governo irá apoiar negros, homossexuais, indígenas e outros grupos minoritários? Aí ele responde, mas as minorias no Brasil não são os ricos e os burgueses? É uma charge muito crítica, né? Quem que sofre algum tipo de preconceito? Quem é excluído da sociedade nos momentos atuais? O grupo LGBT, judeus, negros, gordos, né? Gordofobia, os portadores de deficiência, como chama? Gravidez na adolescência. Lembra o caso polêmico da garota que foi violentada lá no Espírito Santo, de 10 anos. A grávida, porque ela é obrigada a sair do trabalho e ter ajuda. E os islâmicos. Esses são alguns grupos dos chamados excluídos. Para evitar essa exclusão social, ao longo dos tempos, foram criadas políticas para valorizar essa população. Aí eu lembrei de uma outra charge. Olha essa charge que saiu esse mês na Folha de São Paulo. Nesse novo Brasil, é melhor não nascer índio, nem gay, nem negro, nem mulher, nem pobre. Pensando bem, é melhor nem nascer no Brasil. São exemplos dos excluídos, que citou aí, negros, negros, indígenas, migrantes, mulheres, homossexuais, trabalhadores do sexo, os idosos, moradores de favelas, etc. Um dos fatores, por que esse grupo é estigmatizado? Por que esse grupo, até hoje, num país democrata, é estigmatizado, sofre preconceito? Observe as alternativas. O motivo. Só que tem que ser em cima das alternativas, tá? Porque esses grupos que eu mencionei, tá aqui, ó, pouca representatividade política, pouca participação de negros no governo, pouca participação de mulheres como deputadas, senadores. Então, quem vai fazer políticas a favor deles se eles não se representam? Né? É essa a questão. Recentemente descobriram na região amazônica, olha só que fato interessante, marcações no solo que chegam a ter 2 metros de profundidade, chamado de geoglifos. Esses geoglifos são concentrados principalmente no estado do Acre. São essas marcações, ninguém sabe ao certo por que existem essas marcações, elas existem já há centenas e centenas de anos, indígenas no passado, que só foram descobertos por causa do desmatamento. Aqui está uma imagem desses geoglifos, eles suspeitam que esses geoglifos estejam relacionados a alguma atividade religiosa ou uma área de confinamento de animais ou venda de produtos na época do passado indígena brasileiro. E esses geoglifos só foram descobertos por causa do desmatamento. A maior parte da floresta amazônica fica em áreas que não são inundadas, nessas áreas aí de desmatamento acentuado. Essa parte da floresta que nunca é inundada, letra E, que está lá embaixo, ó, floresta de terra firme. Existem 3 tipos de floresta amazônica no Brasil. Igapó, constantemente inundada, várzea, parcialmente inundada, e 70% da floresta está aqui, ó, terra firme. Composição étnica no Brasil, os indígenas, 0,4% da população, dizimados historicamente, e recentemente, fiquem atentos com relação também a isso no vestibular, um dos maiores fotógrafos do mundo, um brasileiro chamado Sebastião Salgado, ele só tira fotos preto e branco, passou meses na floresta amazônica retratando os indígenas e denunciando o descaso do governo em ajudar esses indígenas. Essa situação ficou tão calamitosa que um grupo lá em Londres, chamado de, tá aqui, ó, Rebelião da Extinção, XR, jogou tinta vermelha nas escadarias do Trafalgar Square para chamar a denúncia, para chamar a atenção
contra a morte dos indígenas brasileiros por pandemia, por grilagem, invasão de terras. Só que eu fiz uma questão que aborda o seguinte, ó. Quem que ameaça os índios hoje? O agronegócio, óbvio, o desmatamento ilegal, as mineradoras, o garimpeiro e principalmente isso aqui, ó, onde eu estou passando o mouse. Grilagem. É aquele sujeito que invade terra, mata as pessoas, ou expulsa os índios e ocupa a terra de forma clandestina. Só que eu bolei uma questão que fala a médio e longo prazo. Olha aqui a questão que eu bolei. Outro aspecto se desponta na vulnerabilidade desses grupos nativos nas próximas décadas. Por que esses grupos são vulneráveis daqui a 10, 20 anos? Mudanças climáticas, efeito estufa, vai alterar o clima, vai alterar o regime pluvial, isso pode provocar mais queimadas da floresta e vai comprometer a subsistência dessas populações nativas. As queimadas, a imagem aqui, ó, olha esse mapa. Qual o lugar da região amazônica que tem mais queimada? Esse é o lugar chamado de Arco do Desmatamento, conhecido hoje como Arco do Povoamento Adensado. É aqui que tem grilagem, desmatamento, madeireiras, garimpo, invasão de terras. E qual que é a lógica do desmatamento? Você desmata, tira a madeira nobre, vende, aquelas árvores que não têm muita utilidade comercial, de menor porte, eles colocam fogo, plantam pasto, o pasto entra em decadência depois de 3, 5 anos, chega a agricultura. Essa é a lógica de ocupação. Aqui eu fiz a pergunta, qual é o principal ação irregular de ocupação de terras na Amazônia hoje? Se eu estou falando de ocupação irregular, é o que eu mencionei na questão anterior, tá aí, ó, grilagem. Você invade uma terra mediante documento falso, fala que a terra é sua, se alguém vier reclamar, você contrata jagunço, pistoleiros e expulsa essas pessoas. Tanto que os maiores índices de violência são justamente naquele arco do desmatamento. A outra brincadeira aqui, me permitem, por gentileza, o nosso presidente, quando teve acamado de Covid, ele foi mostrar o remédio cloroquina lá para as emas, que estão lá no Palácio... Aonde o presidente fica, esqueci o nome do palácio. E tem as emas lá, e uma delas bicou a mão dele, né? Aí alguma faz a brincadeira, ema não pega Covid. Para que a máscara, então? É para não deixar a gente bicar ele de novo. A ema, como o lobo-guará, é característico desse ambiente aí, ó, dessa vegetação. Aí, na forma nativa, a área de atuação do hábitat da ema, e pede para dizer que esse bioma onde tem a ema é considerado hoje, vou grifar aqui ó, com o mouse, hotspot mundial. Área que está sendo devastada pelo agronegócio, que corre o risco de desaparecer. Lembre-se que dentro do Brasil tem 2 áreas chamadas de hotspots. Mata Atlântica e alternativa aí. Tanto a ema como o lobo-guará, ambiente do Cerrado. Outro assunto que pode estar envolvendo aí, inclusive, atualidade, são 150 anos da Guerra do Paraguai, do ditador Solano Lopes, que tinha um sonho expansionista dentro da região do Prata. Até hoje tem uma controvérsia entre o Brasil e o Paraguai. O Brasil se apossou de determinadas áreas do Paraguai, derreteu os sinos da igreja para fazer esse canhão. Ó. Até hoje o Paraguai pede de volta esse canhão aí que foi feito de sinos das igrejas paraguaias. O Paraguai que tem uma particularidade, na época da Guerra do Paraguai, 80% da população era de etnia guarani, indígena. E
Quando teve a Guerra do Paraguai, olha o valor absurdo. O Paraguai tinha 800 mil habitantes, sobraram 194 mil. Sendo que desses 194 mil sobreviventes no Paraguai, 2.100 tinham mais de 20 anos de idade. Foi um colapso no Paraguai. O Paraguai está em qual área dentro da América do Sul? Observe a alternativa embaixo. Qual rio que passa pelo país? É o Paraguai. E como chama o Paraguai, o Pantanal, lá no Paraguai? Chaco. Letra B de bola. Tá terminando, tá? Eu peguei esse mapa aí da Covid-19 na região amazônica, maio de 2020. Observe a expansão da Covid na região amazônica. Aonde eu estou passando o mouse, por gentileza. Tá aqui, ó. Onde está concentrada na parte central do mapa e a região de Belém. Tá vendo aqui, ó? Qual a explicação para isso? Por que a Covid concentrou nesse trecho da Amazônia aqui, ó? Onde eu estou passando o mouse agora. É porque na Amazônia, a formação das cidades tem um fato interessante. Se a cidade não surgiu à margem das poucas rodovias, ela surgiu nas margens dos rios. Então, essa população que vive ribeirinha aos rios da Amazônia tiveram mais contato com outras comunidades, trocas comerciais, navegação, foi para aí que expandiu a Covid na Amazônia. Letra D de dado, padrão funcional de núcleos urbanos ao longo das orlas fluviais ou população ribeirinha. E a última questão diz respeito, que é considerado uma das maiores diásporas do mundo, que é a diáspora dos negros, que foram trazidos para a América na época da colonização como escravos. Os negros que vieram para a América durante a época da escravidão, dois grupos de destaques. Os sudaneses, que estão em verde aí, esses são mais esclarecidos, porque eles eram islâmicos, eram obrigados a ler o Alcorão, alfabetizados. Enquanto do sul da África, os menos letrados, os chamados bantus, que vieram em maior quantidade para o Brasil. Outro fato marcante, antes da gente chegar à alternativa aí. O Brasil foi o último país do mundo ocidental a acabar com a escravidão. Eles estimam que tenham vindo para a América por volta de 9 milhões de negros, para o Brasil por volta de 5 milhões. E terminou essa escravidão em 1888, a Lei Áurea, né? Mas a situação do negro não melhorou apesar dessa Lei Áurea. Aqui eu coloquei uma pesquisa científica que saiu na revista da FABESP, que é uma revista científica do estado de São Paulo, que um historiador fez uma pesquisa genética, o genoma. Ele constatou que o genoma dos negros que vieram para o Brasil é mais igual, mais homogêneo, do que os negros que foram para os Estados Unidos. Porque os negros que foram para os Estados Unidos, principalmente a região sul, primeiro eles foram para o Caribe, depois do Caribe para o sul dos Estados Unidos. Então, o genoma dos descendentes de africanos nos Estados Unidos são genomas mais heterogêneos, mais diversificados. No Brasil, é mais igualitário. Qual o motivo disso? Observe a alternativa. Esta homogeneidade genômica se deve ao seguinte fator demográfico característico do Brasil. Observem alternativas, por favor. Vou dar uma dica. Qual termo que a gente utiliza para a mistura de culturas, costumes e grupos étnicos, que é uma identidade do Brasil? Letra A, miscigenação. Hoje, 45% da população é parda, mestiça. Essa particularidade. Aí,
Se tiver alguma dúvida, estou aberto aí. Olha, eu acertei um monte de questão, viu, Júlio? Ah, é? O vestibular. Ah, então, ó, beleza, ó. Você ajuda até a escola, hein? Tô ficando bom nessa parte. Então tá bom. O pessoal, mais uma vez, obrigado pela oportunidade, pela atenção de vocês aí, pela paciência, mas eu procurei abordar os temas mais de atualidade. Obrigado pela atenção, pelo carinho de vocês, pela participação aí, e até